2015, o governador, que através de uma mão de ferro e principalmente de um deputado, o líder do governo à época, o senhor Cláudio Romanelli, é que fez praticamente um tratoraço para que essa lei 18.469 fosse aprovada. E com milhares, com essa lei, dezenas de milhares de servidores que eram pagos pelo Tesouro do Estado do Paraná acabaram sendo incorporados ao Paraná Previdência, sem que esses tivessem contribuído com esse fundo. Isso criou um desgaste com o fundo previdenciário enorme. Não bastasse isso, o governo do Estado do Paraná cortou os repasses patronais, o recurso patronal, ou seja, mais 300 e poucos milhões não serão repassados pelo governo do Estado ao fundo previdenciário. E por aí vai. Esse fundo previdenciário que tinha uma solvência, segundo alguns técnicos, de 29 anos, 30 anos, passou-se a 15, 14, 12. O último dado que eu tenho é que não passaria de 10 anos para a falência do Paraná Previdência. Volto a dizer, eu não vou me estender nesse assunto porque eu tenho os técnicos aqui. Mas o que o senhor governador Beto Richa, junto com o seu tratoraço da LEP, a época de 2015, conseguiu fazer era agravar ainda mais algo que já tinha sido agravado por algumas pequenas ações de outros governos. Um governo irresponsável, delinquente, quadrilheiro, assaltou os cofres, assaltou o comando do Estado e hoje estão aí distribuindo ambulância, viatura com dinheiro do Fundo de Previdência. Distribuindo verbinhas para os prefeitos para comprar a eleição, com deputados juntos aqui nesta casa, infelizmente, participando desse conluio. E o povo, infelizmente, nós sabemos que a população não tem o discernimento necessário para fazer uma análise dessa conjuntura. Mas o que está ocorrendo no Paraná é muito grave. Nós estamos com o nosso funcionalismo já há 3 anos com salário achatado, o fundo de previdência descapitalizado, a dívida, o passivo só trabalhista que o Beto Richa está deixando para a próxima administração já passa de 5 bilhões de reais. Ele vendeu um colega que vinha dizendo o seguinte: a quem interessa uma polícia civil fraca, desarticulada, destruída, também uma terra arrasada, como o deputado Nereu Moura disse do Paraná, é a nossa instituição. A quem interessa? Vemos hoje notícias que dão conta, que são verdadeiras, de que temos um número que supera 200 bilhões anuais que são usurpados dos cofres públicos através da corrupção praticadas pelos nossos administradores públicos. E o que se faz com a nossa Previdência nada mais é que subsidiar as administrações públicas em razão desse assalto que é feito aos cofres públicos. As coisas estão caminhando sem nenhum planejamento. Não existe planejamento para a Polícia Civil, não existe planejamento para a questão da Previdência e Abraham Lincoln já dizia, o povo que não se planeja, quer dizer, está planejando o seu fracasso, né? Quem não planeja o seu futuro está planejando o seu fracasso. E é o que tem acontecido no estado do Paraná. A solução tem que ser um controle rígido por parte do Tribunal de Contas e também por parte da Assembleia, dos próximos governos, com leis que façam com que os governantes não sejam penalizados se passarem a usurpar o fundo, desviando o dinheiro do fundo para outras questões do Estado, né? Que é o que se faz. Então toma-se o dinheiro do fundo para gastar em estrada, para construir estrada. Isso, que bom se estrada fosse, né? Sem falar no aspecto da corrupção. Mas o que acontece? Isso tem que ser brecado, né? Então, agora, quem vai pagar a conta? Vamos aumentar para 14% a alíquota? Né? Acho que o doutor Gabriel foi claro que isso, somar, considerando o imposto de renda de 27,5 mais 14, isso daí, na verdade, viola aí o princípio do não confisco, né? É considerado pelos tribunais superiores confisco. Então, o doutor
já sinalizou que essa não é a solução. Qual vai ser a solução? Na minha opinião, controle rígido pela Assembleia Legislativa através de uma lei, né, e do Tribunal de Contas, porque não é possível, de 99 a 2012, o Paraná Previdência não ter prestado contas. Então, quem não presta contas é porque não tem transparência nenhuma, né, não quer dar transparência para a população do que está sendo feito com o dinheiro. Então, nós escutamos do senhor falador que o governo Requião teria deixado uma dívida de 7 milhões, não bilhões, na Previdência. Nós discordamos porque seria uma interpretação equivocada dos repasses. O IP, quando ele foi criado, ele não tinha fundo, ele esperava aportes gradativos. Nós, no governo Requião, no governo PMDB, do qual o Nereu fez parte, cumprimos a lei e começamos com aporte de 20%, terminando em 70%, fora as decisões judiciais do caso. Pegamos um fundo com 300 milhões de reais e deixamos um fundo com 7 bilhões de reais. Nós estamos falando de um governo agora que tirou do fundo já 6 bilhões de reais, podendo exponencialmente subir isso. O deputado Tadeu falou de investimentos no fundo. E sempre a gente fala em repor fundo, nós temos quem diga que o fundo precisa investir de forma mais agressiva. Investir na bolsa, investir em valores. O governo Requião, quando a lei do governo Fernando Henrique autorizou o investimento em fundos, a Paraná Previdência aplicava apenas em fundos lastreados em títulos públicos federais, fundos do Tesouro. Os fundos citados aqui pelo meu colega deputado Tadeu Venere aplicaram nos mais diversos fundos e com a crise mundial perderam muito dinheiro e a Paraná Previdência manteve-se sólida nestes investimentos. É uma questão de como gerir e como cuidar da coisa pública. Riscos a gente toma com o nosso dinheiro, não com o dinheiro dos outros. E parece que esse atual governo não aprendeu essa lição. Doutor Secato, por favor. O artigo 40 da Constituição, quando ele fala que é assegurado aos servidores públicos regime de previdência, de caráter solidário, participativo e resguardando o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, o que a gente acompanhou aí após a reforma da 17435, costumeiramente, todos os anos, as avaliações atuariais sempre apresentando resultado atuarial superavitário. Este ano, 2017, a última nota atuarial foi a que apresentou, primeira vez, nesses 5, 6 anos, aí 4 anos aí da lei, que o déficit atuarial foi demonstrado talvez mais próximo de uma realidade, 16 bilhões de reais. Algumas premissas foram alteradas nessa avaliação, algumas não, 2. Quando da edição da lei 18469, ela veio acompanhada de uma avaliação atuarial para permitir a segregação de massas, e aqui na Assembleia foi no artigo 20, que tinha a previsão de uma alíquota suplementar, alteraram um artigo, e esse é um parágrafo primeiro, e esse parágrafo primeiro conflitou com o artigo. O artigo dizia uma coisa e o parágrafo primeiro dizia outra coisa. A Paraná Previdência, o setor de atuária, sempre fez com base no artigo, no capítulo do artigo, que ele dizia que na medida do decremento do fundo financeiro, esses valores seriam aportados para o fundo de previdência. O que seria isso? Na medida que a folha de benefícios do fundo financeiro vai diminuindo, essa diferença seria repassada ao fundo de previdência. Isso vai acontecer em 2035, 2036, pelas projeções. O parágrafo primeiro, ele trouxe uma proporção diferente, 1% sobre a folha de benefícios a partir de 2030. Então, a base de cálculo é outra e os resultados são bem diferentes. Se não bastasse isso, uma outra grande discussão que nós temos no tribunal é a contribuição patronal dos inativos, e é essa ação que o governador entrou agora, para se isentar via judicial dessa contribuição. Ela não veio com a 18469, ela já vem da 17435. Os dispositivos da lei já prevêem isso aí. Quando teve a edição da lei 18370, que trouxe a contribuição dos inativos e pensionistas, que não estava previsto
legislação 17435, ela suprimiu um artigo que previa uma contribuição adicional de 8,5% para compensar a ausência naquela lei, na 17435, da contribuição patronal de inativos, da contribuição dos inativos e pensionistas. Essa lei, projeto de lei que foi encaminhado para cá, que foi convertido na 18370, ali já tinha previsão de contribuição patronal sobre os inativos e pensionistas. Ali já tinha essa previsão. Se não tivesse essa previsão, pela avaliação atuarial, não poderia ter sido suprimido aquele percentual de 8,5%, que era para suplementar o fundo de previdência. Enfim, a discussão é essa. Desde aquela data, o governo do Estado não vem repassando a contribuição patronal sobre os inativos e pensionistas. Duas prestações de contas, da do ano de 2015 e a do ano de 2016, o parecer prévio do tribunal foi determinando imediato o repasse desses valores, e não vem sendo cumprido. Sempre o argumento do governo é que a lei 9.717, citada pelo Gabriel, ela não tem essa previsão, porque ela fala da contribuição dos ativos. Ocorre que para custeio suplementar, você tem liberalidade para incluir novas fontes de financiamento para o regime de previdência. E essa é uma fonte de financiamento. Mas vamos aqui aos números desses anos aqui que nós estamos trabalhando lá e acompanhando o regime de previdência. Consigo. Sim, vamos ver isso aqui. Ok. Acho que já está para. Aqui nós temos dois acompanhamentos. Aqui em 2014, antes da edição da lei 18.469, e nós temos duas memórias de cálculo aqui. A primeira, que é essa aqui, é considerando somente a contribuição dos servidores e contribuição patronal, ou seja, somente as receitas previdenciárias. Em 2014, o fundo de previdência, ele era a relação entre as contribuições dos servidores, que é a contribuição patronal, e as despesas com os benefícios, ela tinha um déficit de 112 milhões, ou seja, era consumido do fundo de previdência, das reservas, dos rendimentos de aplicação financeira, 112 milhões. No primeiro ano após a edição da lei, ele passou a ser deficitário 1 bilhão e 600 milhões. Então, o regime que é para ser de capitalização, deixou de ser de capitalização. Esse ano 2017 fechou com 1 bilhão 352. Mas vamos a um outro demonstrativo, esse aqui, talvez dê para... Talvez fique um pouco melhor da gente visualizar. Acho que aqui já dá. Antes da edição da lei, em 2014, o fundo de previdência, ele era de capitalização. Todas as receitas, todas as despesas, ele capitalizou em 2014 em 965 milhões. A partir da edição da lei, ele não mais está capitalizando. Então, o regime que é para capitalizar, não está capitalizando. Esse ano nós fechamos com 535 milhões, ou seja, as reservas que estão sendo consumidas. Todas as contribuições dos servidores, as contribuições do patrão, compensação previdenciária com o INSS, rendimento de aplicação financeira, os aluguéis não são suficientes para pagar a folha. A 18469, ela transferiu os inativos do fundo financeiro para o fundo de previdência. O fundo de previdência ele tinha em torno de 13 mil, pagava em torno de 13 mil benefícios. Hoje ele paga 45 mil benefícios. Foram 33 mil benefícios aproximadamente que foram transferidos, que eram custeados pelo Tesouro, passaram a ser custeados com as reservas do fundo de previdência. Os números aí, as projeções, não são as melhores. Ou alguma coisa acontece breve, muito breve, que ficar discutindo,
perspectiva do repasse de 1 bilhão de royalties. Nós fizemos esse cálculo, pelas projeções dos repasses de royalties. Do ano 2021, 2022 não atingem 1 bilhão, não chegam a 1 bilhão. Mas o caput do artigo diz assim, se não tiver em royalties, o Estado vai aportar. Mas da onde? Uma outra questão que atinge o nosso regime da Previdência, o Ministério da Previdência, quando foi encaminhado para o Ministério da Previdência, a avaliação atuarial da segregação de massas, ele pontuou algumas situações da lei que estava discutida na época. Uma das questões era justamente na questão do custeio suplementar. Quando tem custeio suplementar, o custeio ele se dá de imediato, para que se resolva em 35 anos. A nossa legislação não faz isso. Ela joga para 2035 o início do custeio suplementar. Então, essa foi uma outra decisão, essa foi um outro apontamento nas contas do governador 2015 e 2016, a determinação para que a Paraná Previdência elabore uma nova avaliação atuarial, atendendo um parecer técnico do Ministério da Previdência. Então, nós estamos acompanhando, eles entregaram no primeiro ano, claro que ela já deu o resultado atuarial deficitário, estamos aguardando de 2016 e 2017. Então, assim, brevemente, aí, trazer os números aí, para como é que está a situação do regime previdenciário, do fundo de previdência especificamente. A situação é essa, não está mais capitalizado. O regime tem... No Brasil hoje, todos os estados, a União e apenas 2.100 municípios eles têm regimes próprios de previdência. E não é só no Paraná Previdência que tem ocorrido ataques aos regimes próprios de previdência. Se nós pensarmos na administração pública como um todo, é nos regimes próprios de previdência que estão recursos, onde há acúmulo de recursos. Então, o olhar dos governadores e prefeitos é sempre muito grande para o regime de previdência e a melhor forma de retirar o dinheiro de lá. Inclusive, nós temos casos de regimes próprios de previdência que estão sendo extintos, para que o recurso possa ser apropriado pelo gestor público e aplicando outras políticas. Eu participei de muitos debates em 2015, principalmente com relação à mudança na legislação estadual, e eu lembro de um determinado lugar onde eu estava, que me parece que ele reflete um pouco a concepção de muitos gestores e até de servidores públicos como um todo. A ideia de que se não tiver dinheiro para pagar os benefícios previdenciários, o Estado, o município arca. Essa visão que me parece muito simplista de que arca. Eu digo não, penso o contrário. Eu lembro até que no 2015 eu estava numa determinada universidade e alguém no debate disse o seguinte: não, mas a nossa entidade nacional não concorda com essa ideia de acumular recursos para pagar os benefícios previdenciários. Quem tem que pagar os benefícios previdenciários é o governo. Eu falei, bom, então vamos dizer o seguinte: se vocês têm exatamente essa visão, eu preciso pedir duas coisas para vocês. Uma, que vocês vão lá, acabe a greve de vocês, e a outra, que vocês vão lá e peçam ao governador Beto Richa desculpas, porque ele está fazendo exatamente isso que estão dizendo. Eles estão, de uma certa forma, extinguindo o regime próprio de previdência progressivamente, com o discurso de que o Estado poderá arcar com isso. Então, para dizer que é essa a situação. E daí o que eu digo? Que faz sentido ter um regime próprio de previdência para que possa acumular o recurso e lá na frente possam ser pagos os benefícios. Porque se nós não tivermos essa garantia, chegará o momento em que o Estado terá que arcar com os benefícios previdenciários, com a folha de pagamento dos servidores e com todas as políticas públicas. Se não tem dinheiro para tudo isso, alguém vai ficar sem. Eu acho que essa é a discussão. Então, o nosso debate com o Paraná Previdência, a nossa divergência, vamos dizer, legal com o Paraná Previdência, e eu atribuo muito o que está acontecendo hoje por conta disso. Primeiro, como falou o Dr. Gabriel, em 92, aproximadamente 60 mil servidores saíram do regime geral da Previdência e vieram para o Estado. Sem naquele momento qualquer reserva, qualquer aporte, qualquer discussão, até porque o ordenamento jurídico era outro. Essa é uma questão importante. E a outra forma como foi constituído o Paraná Previdência. Aliás, como foi constituído o regime próprio de Previdência, cuja unidade gestora é o Paraná Previdência. Eu ouvi, não muito tempo atrás, o atuário que fez o cálculo que deu sustentação para a criação do regime próprio de Previdência em 98, o Montello. Eu vi um debate lá no Paraná Previdência. E o Montello fez uma revelação lá que me parece que pode ser o início de um problema sério. Que quando ele fez o cálculo atuarial para criar o regime próprio de Previdência do Paraná, ele usou como parâmetro não a folha de pagamento dos servidores,
do quadro efetivo. Ele usou como referência a folha de pagamento da Copel, que não tem nada a ver com o regime próprio de previdência, eles são vinculados ao regime geral, eles têm fundo complementar, e não tem nada a ver com o regime próprio de previdência. Então, me parece que o problema começa por ali. Outra questão que a gente... outra questão importante para a Previdência, desde o começo, nós sustentamos, embora a Lei Federal 10.817 tenha dito isso lá em 2004, o Estado não fez, que a gestão do regime próprio de Previdência, ele tem que ser feito por aqueles que são os mais interessados no regime próprio de Previdência. O que significa? Significa que seus conselhos, seja administrativo, seja fiscal, a lei garanta, aquilo que a Lei Federal 10.817, a efetiva participação dos servidores na gestão, servidores do quadro próprio. Porque são pessoas, vejo que vários do quadro próprio, são pessoas que, se cometerem algum delito, vamos dizer, eles sabem onde serem encontrados. Eles sabem onde serem encontrados. Portanto, é fundamental que essas pessoas estejam participando. Então, dá naquele momento lá a composição do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração totalmente desequilibrado, né, com a representação de um servidor ativo na prática, dos aposentados, mas da situação e tal, e majoritariamente indicados pelo governo. A presidência indicada pelo governo, todas as diretorias indicadas pelo governo. Existia uma previsão que o diretor jurídico e o diretor previdenciário da Paraná Previdência deveria ser ocupado por servidor de carreira. Foi aprovada uma lei estadual, de iniciativa de um deputado, haveria até visto iniciativa, se fosse o caso, extinguindo essa obrigatoriedade, né? Podendo mesmo o diretor jurídico e o diretor de previdência ser nomeado de qualquer segmento da sociedade. Então essa é uma questão importante. Outra questão importante que nós levantamos na época, e naquele momento nós tínhamos muito como aliado o próprio Tribunal de Contas, que é a ideia de que, pela importância do regime próprio de previdência, ela não deveria ser administrada por um serviço social autônomo, que é o caso do Paraná Previdência. Nós defendíamos que o regime próprio de previdência do Paraná, quando eu falo nós defendíamos, quem estava pensando no regime de previdência por fora da administração, nós defendíamos que fosse uma autarquia, né, com todas as regras do direito público a ela aplicado, mas não foi isso, né, não foi isso. E, em consequência disso, eu tenho entendimento que, por não ser uma autarquia, por ser de serviço social autônomo, por todas as características do modelo de gestão, o Paraná Previdência não tem nenhuma autonomia em relação ao governo. Embora ele possa judicializar, inclusive, contra o governo, mas eu já ouvi de um presidente que ele falou que não faria isso, se ele fizesse isso, no outro dia ele não era mais presidente do Paraná Previdência. Então essa é a discussão importantíssima, que o regime de previdência tivesse essa autonomia em relação ao governo, de poder o seu presidente, seus diretores, fazerem aquilo que for necessário para preservar o regime. Eu participei de uma discussão no Paraná Previdência durante a discussão que resultou na fatídica lei 18.469, e o diretor de Previdência falou que ele não tinha sido consultado a respeito do projeto de lei que vinha para a Assembleia. Você falou, não sabia, eu estava lá na praia, me chamaram dizendo que estava indo um projeto para a Assembleia Legislativa mudando a segregação de massa que resultou na lei 18.469. Então essa é uma questão importante. Outras questões que nos preocupam é a fragilidade da técnica legislativa com relação ao regime próprio de previdência. O doutor Gabriel já mencionou, mas, por exemplo, lá em 98, quando está elaborando a lei, já foi dito por técnicos que não podia ter uma alíquota diferenciada de 10% e 14%. Que não podia. E foi o que resultou depois em decisões judiciais, onde ninguém passou a pagar 14%, todos pagando 10%. E outras situações. Outra questão importante. Foi instituída a contribuição previdenciária dos aposentados, como eu dito aqui, e o governo entendeu que não deveria fazer a sua contrapartida. A lei federal, é verdade que a lei federal 9.717 diz que não é obrigatório. Não diz nada que é obrigatório. Mas é verdade que a lei estadual fixou isso. Fixou isso. É importante lembrar isso por quê? Porque mesmo antes dessa discussão agora, o Sindicato de Servidores da Saúde do Estado entrou com uma ação judicial como substituto processual dos servidores para que o judiciário determinasse a obrigatoriedade do Estado fazer a sua contrapartida. Fazer a sua contrapartida. Agora o que acontece? Agora o Estado judicializa para se libertar, se desonerar da contribuição da contrapartida e mais. Que eles colocaram na lei. Que eles colocaram na lei. E pedindo a restituição de todos os valores que foram feitos ao repasse para lá. Então, é muito importante a gente ter claro isso. Outra questão importante. É necessário a gente dizer o seguinte. Quando eu falo em fragilidade legislativa, nós sabemos como foi aprovada a Lei 18.469. Como já dito aqui,
sobre bombas, cachorros, gás lacrimogêneo, helicópteros girando por toda a região ali, mas essa lei, ela está sob júdice. Há 2 ações diretas de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Logo que ela foi aprovada, né, o Ministério Público de Contas propôs uma medida cautelar, e daí o Tribunal de Contas não entendeu que não havia legitimidade, mas hoje o Ministério Público de Contas, por exemplo, ele atua como amicus curiae, né, numa das ADIs do Supremo Tribunal Federal. Assim como o núcleo de prática jurídica da Universidade Federal do Paraná também está atuando nessas ADIs. São 2 ADIs que podem ser julgadas a qualquer momento e podem colocar em xeque tudo aquilo que foi aprovado lá em 2015, da forma como foi aprovado. Outras questões que me parece que precisa ter a preocupação é que, já estou concluindo, deputado, é que o Estado do Paraná tem deixado de regulamentar algumas questões com relação a benefícios, ou tem desrespeitado aquilo que tem sido regulamentado, e isso tem levado a um intenso processo de judicialização por parte dos beneficiários do regime próprio de previdência, que lá na frente gerará outro passivo para o regime próprio de previdência. Por fim, né, a discussão que me parece que virá aí na sequência, e que os próprios técnicos do Paraná Previdência já disseram mais uma vez que eles não veem muito sentido, eu até achei uma pena que eles não estejam aqui, não haver muito sentido, né, num fundo complementar de previdência do Paraná, porque apenas 30% dos servidores do Estado do Paraná estariam recebendo acima do teto do regime geral da Previdência, que hoje é 5.645. Então, portanto, inicialmente apenas 30% se enquadrariam no novo modelo se fosse considerar hoje. Sabemos nós que é para os próximos, né? Mas por que eu levanto essa questão? Porque eu acompanhei recentemente a criação de um fundo complementar na capital do Paraná. Foi criado um fundo complementar, a lei aprovada nos mesmos moldes que foi aprovada em 18.469, né? A diferença é que aquela foi aprovada aqui, a outra foi na ópera de Arame, mas no mesmo modelo. Com balas, gás lacrimogêneo, helicóptero, tudo igualzinho. Tudo igualzinho. Mas aí por que eu estou falando isso? Porque nessa lei, doutor Gabriel, nessa lei, ela coloca a obrigatoriedade para os novos servidores, mas ela cria um dispositivo lá, facultando os atuais servidores que migrem para o regime de complementar. E facultando aos servidores, mesmo aqueles que ganham menos do que o teto, a grande maioria ganha menos do que o teto, que eles possam estar nesse fundo complementar de previdência sob o argumento de que farão poupança previdenciária. Então, parece que é preciso a gente ficar atento, os servidores que estão aqui, porque eu sempre falo assim, essas coisas elas vêm por WhatsApp, né? Você faz em um lugar, começa a aparecer no outro e assim sucessivamente. Então, eu acredito que essa discussão, já tem aquela lei aprovada, questionável, né? Porque é uma lei ordinária e deveria ser lei complementar, mas eu acredito que essa discussão de fundo complementar, tentando abranger inclusive os atuais servidores por essa forma chamativa, fazendo uma propaganda dizendo que vão ganhar mais que se tivesse o regime próprio de previdência, é importante isso. Finalizando, dentro ainda da fragilidade, eu diria, dos benefícios que podem resultar em passivos futuros, é muito importante entender o seguinte, que o que diz a Constituição Federal com relação ao desconto previdenciário dos aposentados. Ela não diz que se o servidor tem três benefícios previdenciários, por exemplo, ele tem que somar os 3 benefícios e descontar sobre aquilo que recebe. Não diz isso. Ocorre que no Estado do Paraná, a Lei 18.469, já é objeto de discussão judicial. Se uma professora tem uma aposentadoria como professora e tem uma pensão de outro professor e tem uma aposentadoria lá como servidor da saúde, por exemplo, que poderia acumular o cargo. Hoje, o que o Estado tem feito, ele soma os 3 benefícios para atingir os 5.645 e aplica o desconto previdenciário sobre esses servidores. Então, isso já está sendo judicializado, existem boas perspectivas e isso vai gerar passivo para o Estado na sequência, como gerou toda a discussão do 10 e do 14. Né? Nós temos hoje gente executando a questão dos 10 e dos 14%, nós temos gente executando o desconto previdenciário indevido feito dos aposentados antes de 2013. Então, parece que nós precisamos aprofundar muito esse debate e, terminando da forma como eu comecei, na estrutura da administração pública, onde há recursos acumulados, é na Previdência. E os gestores públicos estão todos de olho nesse dinheiro, né? E não é só aqui. E, por outro lado, né, quando eu falei da questão da gestão, nós temos boas experiências de administração
de regimes próprios de previdência. Vou dar um exemplo aqui, né? Nós temos o regime próprio de previdência dos servidores do município de Araucária, cuja gestão é feita por servidores eleitos diretamente, né? Os servidores elegem diretamente os integrantes do conselho, e os conselheiros são os gestores do regime próprio de previdência. Esse fundo de previdência é o quinto mais saudável do país, tá? Dados do Ministério da Previdência. Então, por isso que eu digo, passa muito pelo modelo de gestão. Eu acredito muito no controle da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas, mas eu compreendo também os limites que eles têm. Tá? Eu entendo que o controle efetivamente tem que estar pela sociedade, pelos servidores públicos, pelos aposentados, pensionistas, pelos beneficiários. Então, obrigado pela oportunidade.